Hoje eu vou começar com vocês aqui uma tentativa de uma nova tradição. Eu sei que aos poucos eu venho trazendo mais e mais tentativas aqui no canal, mas eu acho que a gente está conseguindo encontrar, por assim dizer, o nosso lugar. Dessa vez eu quero falar aqui sobre um primeiro volume de um mangá. E essa é a tradição que eu quero instaurar aqui. Sempre que eu ler um primeiro volume de uma série longa, eu vou trazer um vídeo para vocês com a minha primeira impressão. E hoje eu quero falar aqui de Dead Demon Destruction, que é esse mangazinho aqui do Inio Asano, que apesar de pequenininho e eu ter mostrado de ponta cabeça, ele tem um acabamento excepcional, sendo um dos acabamentos mais de maior qualidade que eu já vi até hoje. As páginas têm uma gramatura gigantesca, praticamente não tem nada de transparência. Para tu ver a transparência, só se tu colocar contra a luz. A capa tem orelhinha, páginas... Deixa eu tirar uns papelzinhos que estão aqui dentro. Páginas coloridas no começo. E sem dúvida a impressão está impecável. Coisa que o trabalho do Inio Asano exige. Não é questão de precisa, exige. Porque senão realmente perde muito do valor da técnica que ele aplica. O Inio Asano, para quem ainda não conhece, é o criador de Boa Noite Pum Pum, um mangá enigmático, cheio de drama, de conflitos pessoais e de impacto na mente de quem lê, né? Eu confesso que não tive todo esse impacto, mas isso não fez com que eu não gostasse da história. A história é legal, não é uma obra de arte perfeita, não será considerado o melhor mangá de todos, provavelmente por quase ninguém, mas a história é muito boa e ela consegue se encaixar muito bem. A característica mais interessante do Inio Asano é que ele consegue ser realmente diferente de tudo o que provavelmente tu, eu ou qualquer pessoa já leu. Porque ele, primeiro que no desenho dele ele usa uma espécie de... tem um nome para isso, mas ele tira fotos e depois ele desenha por cima das fotos. Isso diminui a qualidade da técnica dele nem um pouco. Porque quem já desenhou um boneco de palitinho sabe que não é tão simples assim tirar uma foto e transformar em coisas como essa. Ou seja, o cara é fera. Depois ele acrescenta personagens e afins, né? O nível de detalhes é impecável e tudo isso que eu tô falando aqui estava em Boa Noite Pum Pum e a gente vê com uma qualidade ainda melhor aqui em Dead Demon. Eu vou chamar de Dead Demon porque o título é longo pra caramba. Mas o que fala esse mangá aqui? Nós temos um grupo de adolescentes que são o ponto principal, o maior foco é em duas personagens, todas elas meninas. Meninas ali na adolescência, pensando em namorados, pensando no que vão fazer da vida, pensando na faculdade, tudo isso. Só que ao mesmo tempo, o Japão foi assolado por uma nave alienígena que parou sobre o Japão e ficou lá. Atualmente ela está inativa, mas ela costuma enviar certas, como se fossem sondas assim, que acaba que a civilização destrói elas. Então a humanidade está num dilema tanto moral quanto científico, né? Porque a nave está lá parada, eles não sabem o que fazer. Várias forças do mundo inteiro estão projetando armas para tentar destruir essa nave. Várias das cidades ao redor da nave foram destruídas quando ela chegou na Terra. Assim como várias cidades acabam sendo evacuadas toda vez que uma sonda é enviada. Só que isso não é o ponto principal nesse primeiro volume. O ponto principal é simplesmente a vida dessas adolescentes. Inclusive, eu confesso para vocês que eu esperava ver mais do impacto que essa nave alienígena causou na vida delas. Mas a gente vê muito de leve isso. O que nós vemos é uma personagem muito segura de si, que ela é a amiga da protagonista, que meio que já decidiu o que vai fazer da vida, já tem tudo definido, ela é alegre, ela é curiosa, ela é aquela aventureira, enquanto que a nossa protagonista está em um conflito muito grande, nada perto do que a gente viu em Pum Pum, mas um conflito sobre o que vai ser da vida dela. Ela não gosta muito da família dela, ela estava apaixonada pelo próprio professor, então todos esses conflitos acabaram sendo impactados pelo dia da nave, pelo simples fato de que ela esperava que aquilo mudasse a vida dela. E aí vem a questão curiosa, né? Que assim como a protagonista esperava que a nave mudasse tudo, nós também, quando ficamos sabendo da nave, achamos que vai ser o ponto principal. Acredito que mais pra frente talvez seja. Enfim, pra gente concluir e não alongar muito papo, tudo o que a gente viu em Boa Noite Pum Pum, e aqui é a maior comparação que a gente pode ter, né?
é repetido aqui com muito esmero, fazendo com que a gente tenha a mesma qualidade narrativa, a mesma qualidade de traço, superior até, e fazendo com que a gente tenha o principal, que é o ponto que me pegou no Boa Noite Pum Pum, que é esse cotidiano, esse dia a dia, esses dilemas, esse saber o porquê e para quê e por que não de cada personagem. Isso é excepcional. Então eu aconselho demais, é um mangá em 12 volumes, já fechado, já acabou, foi lançado faz pouco tempo o último volume. Ele costuma custar ali na faixa de R$40 o preço de capa, porém ele tá sempre em promoção. Esse primeiro volume, se eu não me engano, estava menos de R$20 há pouco tempo, e pela qualidade dele realmente é absurdo. Ele é um pouquinho menor do que um mangá normal, mas não perde em nada, tá? Ele inclusive tem mais páginas que a maioria dos mangás que a gente vê por aí. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo e fui!